Gostaria de ler o texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 23, onde o texto diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Quando lemos os versículos anteriores a estes que acabamos de ler, ou seja, a partir do versículo 12 até o versículo 22, o apóstolo Paulo recomenda vários procedimentos que os irmãos deveriam praticar. Disse o apóstolo Paulo: primeiro, haja paz entre vós. E na sequência ele disse que os desordeiros deveriam ser admoestados e aconselhados. É interessante perceber que já nos dias do apóstolo haviam desordeiros no seio da igreja. Em seguida, pediu que os irmãos fracos na fé fossem amparados e consolados, e que os irmãos mais fortes na fé deveriam agir com paciência para com os demais irmãos. Disse mais o apóstolo Paulo que os irmãos deveriam regozijar-se sempre, orar sem cessar, dar graças em tudo, não extinguir ou apagar a manifestação do Espírito Santo, não desprezar as profecias, examinar tudo e reter o bem, e finalmente, disse ele, abster-se de toda aparência do mal. Quando chegamos no versículo 23, então, percebemos que, como está chegando ao fim da sua carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo abençoa os irmãos, dizendo: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." A razão por que o apóstolo abençoou a igreja com estas palavras é porque tanto Paulo como os irmãos aguardavam a volta de Jesus para o arrebatamento naqueles dias. Como Jesus não veio e ainda não veio, essa bênção é para nós também, que estamos hoje aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que eu observo neste texto é que o Senhor nosso Deus nos quer de volta por inteiro. Ele quer de volta o que é dele, ou seja, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo pertencem ao Senhor, pois somos provenientes das suas mãos. Alguém poderia perguntar por que Deus tem tanto interesse pelo nosso corpo? Sabemos que a nossa parte espiritual, composta de alma e espírito, tem a sua origem em Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis 2:7, "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego da vida, e o homem tornou-se uma alma vivente." Confirmando que o homem foi feito do pó, lemos no Gênesis 3:19, Deus dizendo assim: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás." O primeiro homem, a princípio, era um corpo sem vida, feito do pó da terra, que recebeu o sopro divino e passou a viver.
Se olharmos para o corpo humano sem a parte espiritual, ou seja, sem a alma e sem o espírito, é apenas um corpo vazio sem valor. Como o corpo humano foi criado a partir do pó da terra, vários componentes químicos existentes no pó são encontrados no corpo humano. São vários, pelo menos em torno de 61 elementos, e os mais conhecidos são a água, entre 60% e 70%, o cálcio, o ferro, o enxofre, o oxigênio, o fósforo, o carbono, o cloro, entre outros. E se fosse vender esses minerais, pois que estão no corpo humano em pequeníssimas quantidades, não alcançariam muito valor. Mas vejamos a importância do corpo na visão bíblica. Ao escrever a sua primeira carta aos irmãos de Corinto, o apóstolo percebeu que muitos irmãos não tinham conhecimento do valor do corpo. Então escreveu: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Em seguida, na mesma carta, no capítulo 6, dos versículos 18 a 20, o apóstolo escreveu: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E o apóstolo continua dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Um pouco antes, no mesmo livro, no capítulo 4 e no versículo 3, o apóstolo revela qual é a vontade de Deus para com os crentes. Ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, fugir da prostituição. E completa o assunto no versículo 7. Ele diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Mas voltemos ao texto base desta mensagem, quando o apóstolo Paulo deseja que Deus Pai abençoe seus filhos de forma completa, e é assim que nós somos abençoados. Eu volto a repetir o texto: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, ou seja, sem manchas, sem culpa, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nos dá a entender, irmãos, que embora que no passado já fomos santificados ou tornados santos por intermédio da obra de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso favor, conforme o apóstolo Paulo afirma aos irmãos de Corinto, no capítulo 6 e no versículo 11 da sua primeira carta. Esses irmãos da igreja de Corinto, eles tiveram uma vida de pecados, de muitos pecados, e o texto ali traz uma lista terrível do que, ou seja, de como foi a vida daquelas pessoas naquela época. Mas também eu quero dizer que esses mesmos pecados cometidos por aqueles irmãos daquele tempo e que foram transformados e perdoados, foi também a mesma lista de muitos de nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Corinto e diz também a nós:
é o que alguns têm sido, ou seja, têm praticado esta lista horrível de pecados do capítulo 6 e versículo 11. Mas o apóstolo Paulo diz: mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que entendemos aqui é o seguinte, é que o que Deus fez por nós só poderia ser feito através de Cristo e por intermédio do seu Santo Espírito. A partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus aplicou em nós o que foi aplicado nos irmãos da igreja de Corinto. Fomos lavados, fomos justificados e fomos santificados. Então, quando lemos, ou seja, voltando a esse texto maravilhoso que foi a base desse assunto de hoje, ao lermos cuidadosamente esse texto, vemos o apóstolo Paulo colocando sobre cada um dos irmãos da igreja de Corinto, como sobre nós também, a responsabilidade de mantermos nosso espírito, nossa alma e nosso corpo em santificação, que significa separação para Deus. Vou repetir, a palavra santificação significa separação para Deus. De forma, queridos, que o Senhor Jesus nos encontre assim, de forma irrepreensível, em santificação, sem culpa, sem manchas, na sua vinda. E deixo dizer, esta vinda que pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estejamos atentos, estejamos vigilantes, porque muito breve essa profecia do apóstolo Paulo em relação ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo, que devem ser encontrados por Jesus de forma irrepreensível, viu? Portanto, fiquemos assim com estas palavras gravadas em nossa mente e em nossos corações. Era isso que eu tinha para transmitir hoje. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.